Umas semanas atrás eu estive aqui trazendo uma mensagem acerca da oração. Utilizei com base a oração do Pai Nosso e encorajei os irmãos a que mesmo no momento mais difícil da nossa vida, nós pelo menos oremos essa oração, mas de consciência de todo o nosso coração. Há momentos em que nós já estamos cansados e esgotados, em baixo, e não temos quase forças para orar nem para pensar. Mas pelo menos esta oração nós podemos fazê-la sempre. E é uma oração perfeita, é uma oração que nós a fazemos de uma forma consciente, ela é poderosa e é a oração que Jesus nos ensinou. Também com base nesta oração nós podemos fazer uma longa oração, porque ela tem ali as premissas básicas para uma boa oração. A semana passada nós falamos acerca de 3 aspectos importantes de nós firmarmos o nosso coração, as nossas vidas, que é fé, esperança e amor, como está em 1 Coríntios 13. E nós precisamos de estar firmes na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não vamos crer em Jesus, nós não vamos crer no seu sangue, nós não vamos crer na sua morte para a ressurreição. É um pilar fundamental. Não deixar que a nossa fé esmoreça e se vá abaixo, mas alimentá-la com a palavra de Deus, com a oração. Precisamos de a alimentar. A esperança, porque pela esperança nós ficamos firmes, ela é como uma âncora para nós, ou seja, nós olhamos as promessas que Deus tem para a nossa vida, a vida futura com Ele, o reino eterno, Cristo Jesus. Nós precisamos ter os olhos fitos, focados, a nossa mente e o nosso coração focados na eternidade, em Cristo Jesus, na eternidade. E desse modo nós iremos ultrapassar e vencer muitas das nossas lutas aqui na Terra. É interessante que quando foi escrito o livro de Apocalipse, ele teve mesmo esse propósito, de encorajar aqueles que estavam a perder as vidas, que estavam a ser perseguidos, presos e mortos, para encorajar a que aqueles que ainda ficavam vivos não desistissem, porque tinham um fim glorioso. E nós temos que ter no nosso foco isso. Nós podemos perder tudo aqui na Terra. Família, bens, a nossa honra, a nossa imagem perante as pessoas ser denegrida por outros, sermos feitos presos, prisioneiros, mas não desistir da nossa esperança e da nossa fé em Cristo Jesus. E isto é fundamental para todo o crente. A vida pode escorrer mal, podemos perder os amigos, perder a família, perder até irmãos. Da igreja também. Mas a fé não pode vacilar. Nós temos que estar firmes na fé, firmes na esperança. E de todas, a maior delas é o amor, diz lá em 1 Coríntios 13. E nós precisamos de alimentar este amor, servindo o próximo. Justamente o contrário daquilo que hoje muitas vezes se fala, que é nós, para amar o próximo, temos que nos amar a nós mesmos. Portanto, vamos olhar para nós, cuidar de nós, para depois então olhar para os outros. Isso é absolutamente equivocado. Jesus fez o oposto. Ele despiu-se da sua glória e fez-se homem e humilhou-se em forma de homem e acabou por ser humilhado em uma morte de cruz para nos salvar. Portanto, nós não devemos de centrar-nos em nós, mas estamos centrados no nosso irmão, naquele que ainda não conhece o Senhor. E é aí que nós amamos. É quando nós damos a vida pelo outro. É aí que nós amamos. No Antigo Testamento e também no Novo é muitas vezes falado: ama o teu próximo como a ti mesmo. E foi por causa deste ama-te a ti mesmo que as pessoas começaram a achar: não, primeiro tenho que me amar a mim. Não, isso é errado. Porque a Bíblia diz, está lá em Efésios, no capítulo 35, é que nós naturalmente cuidamos de nós mesmos. Então nós já nos amamos naturalmente, não é preciso nós nos centrar nisso. Há de facto quantas pessoas têm problemas nessa área, porque eles não conhecem o Senhor, não conhecem a verdade. Mas não nos devemos amar a nós mesmos, nunca, jamais. Mas devemos pôr o nosso amor no Senhor e no próximo. A palavra de Deus diz que se eu não amar o meu irmão, como posso dizer que amo a Deus que não vejo, se não amo o meu irmão que vejo? Então, o amor é das coisas fundamentais. Fé, esperança e amor, nós temos que estar muito agarrados e firmes. A oração é um pilar básico e fundamental, como nós falamos. Hoje vamos falar um pouco de um devocional com Deus, onde nós vamos debruçar sobre a meditação da palavra de Deus. Porquê? Porque este é outro pilar fundamental. A palavra é Cristo. A palavra nos salva, a palavra nos dá vida. E nós precisamos de estar cheios da palavra de Deus. Não é possível nós termos o Espírito Santo em poder em nós, estarmos cheios do Espírito Santo e não termos a palavra de Deus em nós. Porque a palavra é Cristo. Nós precisamos de ter a palavra em nossos corações. E é aí que Deus se move na nossa vida, que nos leva a dar testemunho, a viver de uma forma natural a sua vontade, a sua palavra, quando nós estamos cheios da sua palavra.
Então, irmãos, nós muitas vezes hoje estamos a trocar a palavra de Deus por televisão, internet. Hoje a internet é uma coisa terrível, ocupa um tempo terrível. Eu já há muitas mensagens que eu não leio, eu abro e fecho e sigo a seguir. Não há hipótese, teria que estar ali horas a ouvir as mensagens que me enviam, mas eu quero estar centrado e prioritariamente à palavra de Deus. Então, foi distribuído aos irmãos um folheto destes, um separador de Bíblia, o livro, e nós vamos debruçar sobre isto. Isto foi preparado pelo meu filho Filipe já há meia dúzia de anos, há uns 3, 4 anos atrás, ou 5. E ele tem a intenção de nos levar a fazer um devocional adequado com Deus, um tempo de comunhão com Deus que seja adequado. E ele está muito voltado precisamente para a parte também de depois da palavra de Deus. Irmãos, nós podemos perder tudo na vida, mas nós não podemos perder a palavra nem deixar de a ter em nosso coração. Eu não sei se comentei aqui a semana passada que eu li uma situação na China em que o pastor só tinha uma Bíblia. Ele então repartiu em vários bocadinhos, como quem diz, algumas porções de 7, 8, 10 páginas ou folhas, ou 10 folhas a cada irmão, para que a memorizasse. Porquê? Porque ele sabia que em qualquer momento lhe roubariam a Bíblia e lhe atirariam, porque a polícia entra nas casas, entra nas igrejas e rouba-lhes tudo quanto eles têm, e prémios, e faz muito mal. E então o que ele queria era que entre toda a igreja tivessem a Bíblia memorizada. Precisava de um capítulo, de um versículo, não sei o que, algum irmão levantava-se e dizia: eles tinham a palavra de Deus no coração deles. Para eles a palavra é de tanta valia, de tanta importância, que um irmão foi pregar, um irmão americano foi pregar lá numa igreja na China, e eles começaram o culto às 8 da noite e acabaram às 8 da manhã, porque eles não davam o pé. Eles tinham sede e fome da palavra de Deus. Nós temos 1, 2, 4, 5 Bíblias em casa, e às vezes não lemos quase nada. E aí mostra onde é que nós temos o nosso coração. Isto é fundamental. Oração, fé, esperança e amor. E palavra de Deus é fundamental. São pilares básicos para qualquer crente. Nós não sobrevivemos a vir aqui à igreja estar aqui uma vez ou 2 por semana. Experimenta comer 2 vezes por semana e veja o que é que vai acontecer. Vai morrer. Ninguém aguenta 2 vezes por semana a comer. Ninguém aguenta. Como é que nós queremos que o nosso espírito viva, que o nosso ser espiritual viva, que nós tenhamos vida de Deus em nós, se nós apenas nos alimentarmos 2 vezes por semana? É impossível. Nós precisamos de nos alimentar da palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. Um bom tempo de comunhão, de beber da palavra, para que ela esteja em nós, esteja gravada em nossos corações, no momento da necessidade, da aflição. Nós estamos firmes na rocha, porque ela é a palavra. A rocha é a palavra, a rocha é Cristo. Então é fundamental. Daí nós hoje vamos fazer uma meditação acerca de como desenvolver um devocional e como nós fazemos uma leitura cuidada da Escritura. Nós precisamos fazer leituras cuidadas da Escritura. Eu vou dar só um pequeno exemplo, mas há muitos exemplos. Por exemplo, eu abro aqui Bíblia ao calhas, calhou-me Salmo 82, verso 6, e diz assim: eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Se eu ficar só com este versículo, o que é que eu vou achar? Eu sou Deus. Eu sou Deus, que diz que somos deuses. Vou achar que nós somos todos filhos do Altíssimo. Se eu não ler mais nada, até vou achar que os que estão lá fora todos são filhos do Altíssimo. E nós temos que ter o texto dentro dos contextos. Isto é basilar. Irmãos, na interpretação da Escritura, é base fundamental. É chamado mesmo rei, a regra rei. É o texto dentro de todo o contexto da leitura que se faz do capítulo, do livro e da Escritura toda. Eu não posso entender uma coisa aqui e vou a outra parte da Escritura e está lá escrita outra. Eu uma vez ouvi alguém dizer do púlpito que, irmãos, a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Essa pessoa fechou a Bíblia e disse: vamos buscar o Espírito, que a palavra mata. Isto é falso. Quando a gente conhece a Escritura, é isso que eu estou a motivar e encorajar os irmãos a ler a Escritura, tomar notas, deixar que ela entre em nossos corações. Quando nós conhecemos, nós vemos logo: olha, ali está uma gafe, aquilo é falso. E nós não deixamos entrar em nós. E depois vamos ter que falar com a pessoa e alertar até, se possível, a igreja.
Porque isso é falso. Porque nós abrimos no Salmo 119 e o Salmo de início e fim é constantemente a glorificar a palavra de Deus. É o Salmo maior da Bíblia com 150 versículos. E praticamente quase todos diz, por exemplo, um deles diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E é uma coisa impressionante. A palavra é Cristo. Como é que nós vamos dizer que a palavra mata, mas o Espírito vivifica? Mas a Bíblia explica-nos o que é que mata da palavra. Não é a palavra que mata. Ela está-se a referir à lei mosaica, porque ninguém se salva pela lei. Mas se nós não conhecermos a Escritura, nós não sabemos e vamos confundir e baralhar coisas. Por isso, nunca pegar um versículo fora de contexto. O irmão pode usar um versículo se usar dentro do seu contexto. Mas tem que saber o que é que ele quer dizer. Está bem? E é por isso que este devocional nos ajuda a entender de uma forma simples. Não estou aqui a trazer uma coisa de exegese bíblica profunda. Estou a trazer uma coisa simples para qualquer pessoa poder fazer na sua casa. Aqui começa numa das partes do cartão. Aqui começa com um título que é Como organizar o seu devocional. E ele começa por recomendar: escolha uma mesma hora, um local sossegado para todos os dias ter o devocional. Definir um período de pelo menos 15, 20 minutos. Eu recomendo pelo menos 30 ou uma hora. Ou mais. Mas pronto, se está com muita dificuldade, comece com este tempo, mas peça ao Senhor: Deus, eu quero aumentar o meu tempo contigo. Ajuda-me a ter meia hora, uma hora, 2 horas. Porque, irmãos, 15, 20 minutos é dar uma sobra quase a Deus. Agora, para um novo convertido já é alguma coisa. Mas para um crente que já está conhecedor do Senhor há meses e anos, é nada. Nós precisamos de dizer: Senhor, eu te amo, mas temos que provar que o amamos, dando tempo a estar com Ele, com a sua palavra. Então, depois no ponto 2 tem aqui assim: começar por um pequeno livro com 1 de João, após terminá-lo, dar continuidade com outros livros da Bíblia, que o cativem e progressivamente livros maiores. Cá está a recomendação: leia sempre um livro completo. Comece no início, vá lendo por capítulos ou por perícopes. Eu já vou explicar o que é uma perícope. A perícope é um tema completo. Um tema completo pode ser um capítulo, pode ser menos de um capítulo ou pode ser mais de um capítulo. É um tema completo dentro do livro da Bíblia que estamos a ler. E então o irmão pode começar, por exemplo, por 1 de João ou por um outro livro da Bíblia. Mas convém levar tudo sempre de seguida. Porquê? Porque o irmão precisa ter noção do que é que está para trás, do que é que está agora a ler e do que é que vai estar para a frente. Para quê? Para ter tudo dentro do contexto. Nós não podemos entender textos fora do contexto. Costuma-se dizer que quem fala um texto fora do contexto procura um pretexto. Ou seja, quer um pretexto para justificar a sua vontade e não a Deus. Então nós precisamos ter este cuidado de ler sempre um livro completo e ir lendo vários livros da Escritura. Refletir sobre porções curtas do texto a respeito do mesmo assunto, foi o que acabamos de falar, uma perícope ou um capítulo. Anotar resumidamente o que aprendeu e também alguma questão que fique por responder, seja num caderno ou num documento digital. Ponha uma folhinha ao seu lado, um bloco, e tome notas de questões, de dúvidas, de coisas que queira ver depois esclarecidas mais à frente. Naquilo que sentir dificuldade é procurar ajuda junto de algum dos ensinadores da igreja. Depois tem aqui outro ponto: fale com Deus antes, durante e após o estudo, a meditação da mensagem. É fundamental a oração. Nós, antes de ler e meditar, nós oramos. Durante a meditação, nós oramos. Eu atualmente estou a fazer para a internet às quartas-feiras uns estudos bíblicos da ASPEC. E muitas vezes, quando eu estou a preparar os estudos bíblicos, ou até ainda quando estou a preparar as mensagens para dar aqui, ao longo da preparação eu estou constantemente paro e começo a orar: Senhor, guia-me, Senhor, dá-me a palavra. Paro mesmo. Começo a orar. E é importante nós orarmos ao longo do tempo que estamos a ler: Senhor, dá-me entendimento e a revelação da verdade. Eu quero conhecer a verdade. Transforma o meu coração por ela. Recomenda-se a utilização de uma Bíblia de estudo que tenha notas de um teólogo reconhecido ou credível. Eu, por exemplo, recomendo a que eu uso já há 20 e tal anos, talvez 25 anos. Chama-se Bíblia de Estudo Pentecostal. É Donald Stamps que faz as notas
mas este homem é bastante equilibrado. Eu diria que a grande parte destas notas que ele tem são de facto muito boas e são bíblicas. Porquê é que eu não digo todas? Porque as notas não são a inspiração de Deus. A inspiração é a Escritura. Há que distinguir isto. A inspiração de Deus é a palavra e a palavra é rei. Não há notas, não há contextos históricos que possam sobrepor-se à inspiração, à própria palavra de Deus. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque há quem pega em contextos históricos para justificar uma coisa da Escritura e torcê-la. Eu dou um exemplo simples, por exemplo. É muito fácil alguém eu por acaso tinha um exemplo, mas vou dar agora outro. Por exemplo, quando Jesus estava à beira do poço de Jacó, com uma mulher samaritana que era prostituta, ao meio-dia, naquele tempo aquilo era horrível. Fulano está ali, está-se a meter com uma prostituta, isto não calha nada bem. Aquilo punha o cabelo dos fariseus em pé, porque aquilo dava uma má imagem. Mas Jesus não teve problemas com isso. O contexto histórico daquela época é que aquilo não se pode fazer. Mas, biblicamente, pode-se fazer. Jesus não tinha qualquer interesse na mulher se não salvar a alma dela. Qual é o problema? Então há muitas coisas que nós geramos uma ideia de tradição ou humana, mas não é bíblica. E é nisso que às vezes os contextos históricos podem nos enganar. Então nós temos que ter sempre a Bíblia nos seus contextos como rei, no entendimento da palavra de Deus. E sobre isto há muitas coisas mesmo que nós podemos ver. Por exemplo, uma delas tremenda, que deixava os fariseus com os cabelos em pé e completamente irritados, era Jesus curar ao sábado. Era proibido fazer curas ao sábado, porque o sábado era o dia de descanso, não podem fazer nada. Mas Jesus chamava-lhes hipócritas. Se o vosso animal, se o vosso boi cair numa cova no dia de sábado, vocês não vão tirar de lá? Claro que vão. Então não é muito melhor curar uma pessoa que está enferma ou libertar uma pessoa que está endemoniada no dia de sábado? Mas eles não aceitavam isso, eles odiavam Jesus por causa disso. Ou seja, Jesus não está dependente das ideias humanas. E nós temos que pôr na nossa mente as ideias de Cristo, a palavra de Deus, e não as humanas. Está bem? Isto é muito importante. Nós vamos precisamente, os irmãos podem abrir a Bíblia no Salmo 82. É o salmo que nós nos vamos debruçar neste devocional de hoje. Depois aqui embaixo ainda tinha assim, quase sinta dificuldade com alguma palavra ou frase da passagem que meditou, pode fazer as seguintes questões. Quais os possíveis significados da palavra na Bíblia? Qual a mais comum? Ou seja, um estudo geral de toda a Escritura para poder entender aquela passagem. Qual o significado da palavra ou frase no contexto da passagem? Quais as passagens paralelas, semelhantes, que abordam o mesmo assunto? O que é que elas nos mostram? Como a palavra ou frase foi traduzida noutras traduções da Bíblia? Ajuda-nos a entender. Temos 2 ou 3 traduções diferentes e nós vamos conseguir uma melhor compreensão do texto. E, naturalmente, irá dúvidas com quem conhece bem a Escritura, com quem é ensinador da palavra de Deus. Virando agora o nosso panfleto, se nós virarmos do outro lado o cartãozinho, nós temos então aqui o devocional. Devemos começar com a oração. E vamos começar, querido Pai, muito obrigado pela Tua presença neste lugar e muito obrigado por este estudo desta palavra. Pedimos que o Teu Espírito tenha total liberdade, se mover em nós e nos ensinar, nos revelar as verdades da Tua palavra, em nome de Jesus. Depois nós temos aqui ponto 2, o ler a passagem. É importante nós lermos a passagem mais do que uma vez, 2, 3 vezes, antes de até começar a estudar. Porque nós, ao ler a passagem, vamos batendo a ideia que está a ser transmitida na passagem. Então, nós vamos ler a passagem. Capítulo 82, cá temos o capítulo completo, ele é pequeno, são 8 só versículos, e todo ele trata um único assunto. Então, nós começamos a dizer assim: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem. Andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilem. Eu disse: vós sois deuses.
E vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens mororeis, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Uma leitura corrida, e vamos tentar logo captar qual é a ideia central da mensagem que está aqui. Não nos vamos prender num versículo, mas no central. Também vamos, na medida em que nós agora vamos lendo, versículo a versículo, vamos ver como é que todos estes versículos, eles nos mostram aquela ideia central que está a ser transmitida aqui. Vai-nos mostrar a informação, digamos, o contexto de todos estes versículos. Uma coisa que nos ajuda muito nas Bíblias de estudo é que elas normalmente já têm a ideia central escrita. Por exemplo, a minha Bíblia diz: o salmista repreende os juízes por causa da sua injustiça. E depois diz assim, Salmo de Asaf. E isto é uma ajuda para nós entendermos os textos dentro do contexto. Então nós já começamos por fazer uma leitura. Em ponto 2 aqui nos recomenda identificar o assunto principal. Ele está identificado por quem preparou esta Bíblia, que é uma Bíblia de estudo, mas nós vamos chegar a essa conclusão. Porque é importante nós entender e chegar a essa conclusão. E ver-se até este título aqui dado se estará bem. Porque, irmãos, mais uma vez, os títulos que tenham durante as Escrituras que são atribuídos aos estudos não são inspirados. Foi um homem que estudou e que os colocou lá. Normalmente estarão bem, mas nem sempre poderão estar bem. Então nós devemos nos basear sempre na Escritura, que essa sim é inspirada. Então nós vemos aqui, a seguir, a observar o que é tratado antes e depois. Neste caso nós não temos capítulos anteriores, porque não estamos a ler um livro. Os salmos por si mesmo, cada salmo é um tema, é um assunto. Portanto, nós neste caso não precisamos estar a ler o anterior nem o posterior. Nós aqui basta-nos concentrarmos em todo este texto que nós acabamos de ler, para nós termos o contexto sempre. Qual é o contributo de cada verso para o assunto principal? Nós já vamos lá chegar. A quem fala a quem? Isto é uma resposta muito importante nós saber. Porquê? Eu não posso querer receber em mim algo que não tem nada a ver comigo. Uma vez uma irmã veio ter comigo e disse assim: irmão Agostinho, Deus falou comigo, notem, Deus falou comigo, que pede-me e eu te darei até metade do meu reino. Eu fiquei assim, Deus está a falar muita coisa. Onde é que a irmã foi buscar isso? Foi na Escritura? É, porque eu conheço razoavelmente a Escritura e conheço duas passagens que falam acerca de dar metade do reino a alguém. Mas em nenhuma delas é Deus a falar. Uma delas é o rei Assuero a dizer para a rainha Esther: pede-me até metade do meu reino, eu te darei. É um caso de casal. Não tem nada a ver com nenhum de nós. É Deus, é um descritivo. Algo que é descrito, nós ficamos a entender e a conhecer a história, mas não é para nós aplicar. E nós temos que saber separar estas coisas. O que é descritivo, apenas uma descrição, ou o que é prescritivo, como um médico faz lá uma receita para nós. O que é que Deus está a falar para a nossa vida? Nós temos que saber distinguir estas águas. Isto é fundamental. E eu disse, olha, uma era dentro de um casal. Deus não estava ali metido no assunto. E outro assunto é, nós encontramos o rei Herodes, no seu dia de aniversário, já bem bêbado. A filha da amante dele, porque era a mulher do irmão, dançou à frente dele. Deve ter feito lá daquelas danças todas eróticas e não sei o que, e o homem estava completamente louquinho. E então ele diz, olha, pede-me até metade do meu reino que eu te darei. E ela pediu, cabeça deslavada. E eu disse para esta irmã, tudo o que eu vejo, olha, em primeiro lugar, jamais Deus iria dar o reino a alguém que não o seu filho, porque foi ele que pagou o preço dos juros. Em segundo lugar, Deus vai partilhar, Jesus vai partilhar o seu reino com a igreja, não é com uma pessoa única. Quando nós lemos na Escritura, um caso entre um casal em que ele é rei, o outro caso, um homem que está bêbado. Onde é que você vai buscar uma ideia dessas? Irmãos, nós temos que ter discernimento, entendimento e ler a Escritura no seu contexto e perceber quem está a falar para quem.
Aqui, quem fala para quem? Nós, quando estamos a ler este caso, nós já vemos, e daqui é importante nós, lá está, antes de lermos um livro, é bom nós lermos uma introdução a esse livro. Esta Bíblia tem as introduções ao livro, onde conta um pouco o contexto do livro. Quem escreveu, para quem, em que ano, porquê é que foi escrito, são coisas importantes para nos dar entendimento. Quando nós estamos a ler, podemos ter as coisas nos seus contextos. Aqui, nós já sabemos que este salmo foi escrito por Asaf, porque está aqui escrito, mas nós podíamos ir ver e concluir isso. Asaf, quem era Asaf? Asaf era o chefe, era um levita, e era o chefe do louvor, de cântico e dos músicos. Ele próprio era cantor e músico também. Asaf, no tempo do rei Davi e Salomão. Então era um homem de Deus que servia a tempo inteiro na igreja e era um homem que era usado também por Deus. Podia muitas vezes ser um profeta, como aqui estava a ser. Então nós começamos a entender um pouco melhor o que é que se passa aqui. Começamos a perceber que quem está aqui a escrever, quem está a falar para quem, estamos a ver que é Deus, através de Asaf, porque nós começa aqui, Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses, ou seja, Ele está no meio da congregação. E agora, poderosos e deuses, nós entendemos facilmente que poderosos é porque alguém tem poder. Quem é que tem poder nas nações? Governantes. E depois nós vamos ver, até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Temos que reportar àquele tempo. Naquele tempo, muitas vezes os reis, eles eram juízes. Os juízes, muitas vezes, eram aqueles que julgavam o povo, mas também dirigiam o povo. Está em livro de Juízes, enquanto não havia rei. Enquanto não havia rei, os próprios juízes eram eles que julgavam o povo e ao mesmo tempo eles governavam a nação. E então nós já começamos a entender. Então isto está a ser dirigido para os reis, para os juízes ou para os governantes. Não é para nós que somos os comuns mortais e servos do Senhor da sua igreja. Podemos aprender com isto? Podemos aprender, mas temos que ter o texto no contexto. Então ele está a chamar deuses a estes que tinham autoridade. Porquê é que Deus lhes chamou deuses? Porque eles estão em posição de autoridade. Eles estão a julgar pessoas. E como estão em posição de autoridade, é como se fossem deuses. Porque têm autoridade para julgar a pessoa, pô-la na cadeia, mandar matá-la para protegê-la. Tinham autoridade. É neste sentido que ele chama deuses, não que eles sejam deuses. Nem nada que se pareça sequer com o nosso grandioso Deus. Mas apenas porque eles tinham autoridade, Deus lhes chamou dessa maneira. Então nós precisamos daqui responder quem fala a quem. Já vimos que Deus, através do seu servo Asaf, o salmista, levita, fala para quem? Para os governadores, para os juízes, para os reis daquela nação, que era Israel. Estamos aqui num contexto de Israel. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? A seguir, aqui a pergunta é: o que aprendo sobre Deus e sobre o ser humano? Olhem, quando nós começamos a ler este salmo, nós percebemos logo aqui uma coisa. Deus não está quieto e parado. E Deus repreende até os poderosos. Muitas vezes nós podemos estar insatisfeitos com o rei, o nosso governador. Pode ser uma mulher que está aborrecida com o seu marido. Pode ser alguém na igreja que está aborrecido com o pastor. Mas sabe, a palavra de Deus diz-nos que Deus fala com eles. Deus os repreende, os corrige. A quem está em liderança. Eu sou administrador de uma empresa. Deus fala comigo como administrador da empresa para que eu cuide e trate com carinho e com responsabilidade os colaboradores da empresa. Deus fala comigo. Então, isto mostra que Deus não está quieto, não está parado. Ele não fica absolutamente distante e não quer saber. Entendam-se. Entendam-se. Não. Deus está presente. Deus está desperto. Isto mostra-nos que Deus, Ele nos ama. E Ele ama aqueles que estão a ser, muitas vezes, prejudicados. Deus não os deixou nem os abandonou. E Deus está a fazer a repreensão àqueles que lhes estavam a fazer injustiça. Então nós aprendemos de Deus que Deus é um Deus que nos ama, é um Deus próximo, é um Deus que cuida de nós e que repreende até, se for preciso, reis por nossa causa. Por causa daqueles que estão a ser maltratados. Os órfãos, os aflitos, os pobres, os necessitados. Então nós vemos que Deus se move. E o que é que nós aprendemos sobre o ser humano?
Nós podemos aqui ver acerca do ser humano que o ser humano facilmente cai na injustiça, em maus pensamentos, em fazer juízo rapidamente dos outros de uma forma errada. Até nós fazemos isso às vezes. Às vezes nós estamos a olhar para pessoas e fazer juízo de forma errada. Não sabemos o que é que ainda lá vai. Por exemplo, minha esposa não me leva mal, mas quando estávamos aqui no tempo de louvor, a minha esposa estava a mexer no telemóvel. Algum irmão pode ter sido assim: epá, a esposa do pastor a mexer no telemóvel numa hora de louvor a Deus, parece mal. Um juízo precipitado. Ela estava a apanhar aqui o culto daqui, a ser transmitido, para o enviar para dezenas de pessoas para quem ela via, para que vejam um culto. Então ela estava a fazer isso naqueles minutos que alguém a viu a mexer. Mas dá-nos logo um juízo precipitado. Então estou a perceber, nós temos de ter cuidado com os nossos juízos precipitados. E nós podemos aprender estas lições deste texto. Ainda que ele especificamente está a falar para os juízes e para os reis de Israel. Então nós já vemos que Deus fala para as pessoas, Deus age, e já vimos qual um dos nossos problemas, o problema que estava a acontecer com estes que estavam a julgar injustamente o povo, e Deus os estava a repreender para que eles se arrependessem. Nós aqui vemos que eles são chamados, no fundo, para que eles se arrependam e para que façam justiça. E nós devemos ter também essa atitude na nossa vida de arrependimento. Podemos aprender isto é o que eu aprendo acerca dos homens e acerca de nós também para nós. O que é que ele aqui diz mais? Quem fala a quem? O que aprende acerca de Deus e do ser humano? O que é descritivo ou prescritivo? Isto não está nas vossas folhas, mas podem acrescentar. O que é descritivo, ou seja, é apenas informativo, conta uma história, ou o que é prescritivo para eu aplicar à minha vida. Aqui nós de facto podemos, não é que Deus está a falar para nós, aqui estava a falar para alguém, mas nós podemos aprender com o texto. Podemos aprender justamente o que eu acabei de explicar. Não julgar os outros e ainda cuidar deles, amá-los. E, se for possível, até ajudarmos alguém em aflição, em necessidade, ajudarmos alguém que está injustamente a ser maltratado e devemos de cuidar. Nós podemos aprender com isto, ainda que não é a descrição, uma prescrição direta de Deus para nós, para as nossas vidas, não é? Nós temos de ter as coisas dentro dos contextos. O que era esperado dos primeiros ouvintes e o que é esperado de mim hoje. Conforme este cartão dos primeiros ouvintes, o que era esperado? Que eles se arrependessem, que eles fizessem justiça. Como aqui diz, até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Defendei o pobre. Deus está a chamá-los a uma mudança. Defendei o pobre, o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai das mãos dos ímpios. O que era esperado daqueles homens que lideravam a nação, que eram juízes? Que eles mudassem a atitude e que passassem a ter uma atitude conforme esta que acabamos de ler, que cuidasse dos necessitados, dos pobres e dos órfãos, e que fizessem verdadeiramente justiça e os tirassem das mãos dos ímpios. Então nós vemos o que era esperado de Deus. O que é esperado de nós hoje? Não sendo alguma prescrição direta, nós aprendemos esta lição que podemos cuidar daqueles que têm necessidade e termos mais cuidado de não julgar o próximo. E concluindo a leitura já agora, eles nada sabem nem entendem. Andam em trevas, está-se a referir aos ímpios. Portanto, no verso 4, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Ímpios estes que nada sabem e nem nada entendem, eles andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam, são instáveis quando o ímpio está a governar ou a influenciar. Torna tudo instável. Eu disse, vós sois deuses, e vós outros todos filhos do Altíssimo. Quem? Está-se a referir àqueles que estão em liderança, em autoridade naquela nação, porque aquela era uma nação de fé, uma nação crente. Não estamos a falar de Portugal, estamos a falar de Israel. Era uma nação crente em Deus. Eles acreditavam e esperavam nas promessas de Deus, nas promessas que vinham desde Abraão e as promessas que vinham depois de Moisés, que Deus foi falando através dos seus profetas. Então, eles eram um povo crente, por isso eram chamados filhos do Altíssimo, porque eles eram um povo crente como nós somos. Nós temos e somos chamados filhos do Altíssimo através de Jesus Cristo,
através do arrependimento dos nossos pecados e de o seguir. Nós somos feitos filhos de crer nele. E então nós somos filhos do Altíssimo. E estes eles eram porque eles tinham fé, eram o povo de Deus. E então eram chamados de Deus. Agora sim nós entendemos perfeitamente, porque eles eram os líderes, eles tinham autoridade sobre aquele povo. Todavia, como homens morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes. Os príncipes eram aqueles que também lideravam o povo nas cidades. Eram entregues muitas vezes cidades a príncipes, por vezes filhos dos reis, por vezes não. Eram aqueles que tinham liderança. Levanta-te, ó Deus, agora é o salmista a dirigir a Deus uma prece. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Quando ele aqui diz julga a terra, ele não está a dizer só os poderosos, nem só os juízes, é todos. A todos, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Ele não está a falar em terreno físico, está a falar povo, nações, pessoas, para que Deus corrija, para que Deus repreenda, para que Deus julgue as nações. E efetivamente isto vai acontecer, como nós sabemos em Apocalipse. Serão justificados aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro e caminham. E depois terminamos com uma oração. Paizinho, muito obrigado por esta tua palavra. Senhor, ajuda-nos a que todos nós possamos entender as tuas verdades dentro do seu contexto, Pai. Guarda-nos do engano. Guarda-nos de toda a heresia, Pai. Guia-nos sempre à verdade. Senhor, inclina o nosso coração à comunhão contigo. Inclina o nosso coração a meditar e estudar a tua palavra. A pô-la no nosso coração, não só para conhecer, mas para a viver em nossas vidas, Senhor. Vem reinar neste lugar, nesta igreja, Senhor. Levanta este povo cheio do teu Espírito e poder para a glória do teu nome. Para que todo este lugar conheça que Deus está no nosso meio, Pai. Venha operar em nós o amor, para que com o amor que nos amemos seja impacto, seja razão de impactar esta população desta região, Pai. E o teu nome seja engrandecido e glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém.